boa tarde a todos. Bem-vindos aqui à Arena Canal Rural, esse espaço aqui do Canal Rural dentro da Expo Inter 2017, a 40ª Expo Inter, esse espaço criado aqui para receber todos vocês, um espaço democrático para discussão de vários temas e para troca de informações. Estamos ao vivo para todo o Canal Rural, para todo o país pelo Canal Rural. Você que está em casa, acompanhe com a gente essa tarde de debates aqui sobre a cadeia produtiva do tabaco. A gente vai ver que esse é um negócio sustentável e a gente quer a sua participação. Você que está em casa, participe, mande suas perguntas pelo nosso WhatsApp. A gente vai colocar na tela, é o 11 98524 0073. Quem está aqui também na plateia também pode mandar perguntas pelo WhatsApp, ou também todos receberam aí um papel, ou podem pedir papel e caneta para o pessoal de apoio que está aqui com a gente. Faça a sua pergunta. Quem tiver também depoimentos, que é produtor, quer contar um pouquinho da sua história, como é que está funcionando o seu trabalho aí lá na cadeia produtiva do tabaco, a gente quer saber a sua história também. A gente também quer agradecer aqui a presença do Instituto Crescer Legal, que é a turma do município de Vale do Sol. Obrigada pela participação aí. Bem-vindos, participem aqui com a gente, façam perguntas, muito bem-vindos. E olha só, o painel dessa tarde é uma realização da Associação dos Fumicultores do Brasil, a AFUBRA, do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, o Sinditabaco, e, claro, do Canal Rural. O evento conta com o apoio institucional da Associação dos Municípios Produtores de Tabaco, a Amprotabaco. A gente está ao vivo pelo Canal Rural, também pelo site do Canal Rural, canalrural.com.br, e também pelo YouTube. Aproveita lá, se inscreve e participe com a gente também através do nosso YouTube. E eu convido, como eu disse, o público a participar, fazendo perguntas e dando também os seus depoimentos. O encontro de hoje tem como base o estudo de um pesquisador da UGS, que é a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, mostrando o perfil socioeconômico do produtor de tabaco. O trabalho aponta que a maioria dos fumicultores da região sul do Brasil tem renda bem acima da renda nacional, da média nacional. A gente vai entender um pouquinho por que isso acontece, vamos mostrar como essa atividade pode ser lucrativa. O debate reúne representantes de entidades de produtores da indústria, dos municípios e da Câmara Setorial do Tabaco. E a gente já está aqui com os nossos painelistas, os nossos palestrantes dessa tarde. Eu vou aproveitar então para apresentar a vocês. Eu começo lá pela ponta, o seu Luiz Antônio Longo, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que vai contar um pouquinho desse estudo daqui a pouquinho para a gente. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, uma satisfação enorme participar deste evento. A seu lado, obrigada, seu Luiz Antônio. Ao seu lado, Benício Albano Werner, que é presidente da AFUBRA. Boa tarde. Boa tarde também aos colegas aqui que estão fazendo o debate e também aos telespectadores, e estamos fazendo trabalho para que realmente toda a comunidade, todos os telespectadores vão saber o que na verdade representa o tabaco para a cadeia produtiva e principalmente para nós produtores. Obrigada, seu Benício. Ao seu lado, Iro Schink, que é o presidente do Sinditabaco. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos presentes, que estão nos vendo e ouvindo também. Eu diria que essa é uma oportunidade ímpar da gente poder mostrar o outro lado da moeda do tabaco. Só se olha o lado cigarro, hoje vamos ver tudo aquilo que representa a cadeia produtiva. Obrigada, seu Iro. Ao seu lado aqui, Dalvi Soares de Freitas, consultor executivo da Amprotabaco. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Em nome da Amprotabaco, é uma grande alegria estar participando deste momento tão importante, né, desse evento extremamente importante que o Canal Rural promove durante a 40ª Expo Inter, em que temos a oportunidade de mostrar a importância econômica e social da cadeia produtiva de tabaco para os nossos municípios produtores. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigada, Dalvi. E aqui ao meu lado, Romeu Schneider, presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, satisfação enorme estar aqui, poder contribuir e mostrar a importância de toda a cadeia produtiva do tabaco, tanto do lado do produtor, quanto a questão da arrecadação, do faturamento total do setor e o que ele também representa na questão
exportação de produtos do Brasil para quase 100 países no mundo inteiro. Obrigada, Romeu. A gente com certeza vai ter uma tarde muito produtiva e a gente, como disse, quer a participação de todos vocês. Aproveitem, façam suas perguntas, a gente quer o depoimento de vocês também. E você que está ligadinho aqui com a gente pelo Canal Rural, participe também pelo nosso WhatsApp, é o 985240073 011. É o WhatsApp do Canal Rural que você já conhece, mas anota aí e participe também. E agora eu vou convidar para vir aqui ao púlpito para fazer uma pequena apresentação o presidente do Sinditabaco, para a abertura deste fórum, o seu Iro Schink. Uma salva de palmas, por favor. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu preparei uma pequena apresentação aqui. Vamos ver se funciona. Não está entrando. Bom, de qualquer forma, como sem apresentação, eu queria rapidamente dizer o que é o Sinditabaco. O Sinditabaco é o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco. Está entrando agora aí, beleza. E o que faz o Sinditabaco? Na verdade, o Sinditabaco é é a entidade que representa os interesses da indústria do tabaco. Se der para mexer aí, passar adiante, aí vai funcionar, quem sabe, ok? Bem, é interessante, o que eu preparei para falar um pouco, o Sinditabaco tem sede em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, mas ele, na verdade, como ele é interestadual, ele trabalha principalmente nos 3 estados do sul do Brasil. Agora estamos lá. A base, então, é interestadual e nós trabalhamos principalmente nos 3 estados do sul do Brasil, porque é onde nós temos 96% a 98% da produção nacional. Claro que os interesses principais a gente vai defender muito em Brasília, no lado político, e quando necessário em São Paulo, no lado econômico. Os principais focos que nós trabalhamos na cadeia são a sustentabilidade da cadeia produtiva, que é um dos aspectos, vai ser muito bem aqui hoje apresentado, principalmente a parte econômica, quando for feita aqui a palestra do professor Slongo. O outro são os assuntos regulatórios, que são todas as demandas vindas da Convenção Quadro, que é um tratado da Organização Mundial da Saúde, é o único tratado que existe na OMS, e a visibilidade da importância social e econômica. E o que nós hoje, eu acho que esse é um momento extremamente importante para a gente estar abordando exatamente este terceiro foco. O próximo. Bom, eu aproveitei no começo aqui para rapidamente contextualizar o tamanho do tabaco naquilo que é o nosso maior negócio. 90% da nossa produção ela é exportada. Nós somos já há 24 anos líderes mundiais de exportação. Em torno de 30% das exportações mundiais do tabaco, o Brasil é o responsável. Nós exportamos para 90 países no ano passado, 2016, já em alguns outros momentos já exportamos para mais de 100 países. E isso a gente consegue porque a gente tem uma integração entre produtor e empresa, que é um chamado Sistema Integrado de Produção, nos quais a gente consegue produzir uma qualidade extremamente boa. O Brasil está entre os melhores produtores de qualidade do mundo, uma integridade que a limpeza do produto, o Brasil está na frente dos outros países, e na parte de sustentabilidade, sem dúvida, nós estamos na frente de todos os países produtores nos aspectos relacionados à responsabilidade social e ambiental. Os nossos principais mercados que nós exportamos é para a União Europeia, para onde vão 41%, depois vem o Extremo Oriente com 28%, Estados Unidos, principalmente na América do Norte, 12%, e depois para o leste europeu, 7%, África, Oriente Médio e América Latina, cada um 6%. Você pode ver que a gente exporta para todo mundo. Os principais países importadores são a Bélgica, em função do porto de Antuérpia, que redistribui o tabaco para o resto do continente europeu, a China, os Estados Unidos, a Alemanha, a Indonésia, a Rússia estão entre os principais importadores brasileiros.
E veja aqui a importância, eu faço questão de destacar esse slide para ver a importância que o tabaco representa para o Rio Grande do Sul. 10% de total das exportações gaúchas vem do tabaco. Na região, em Santa Catarina, perto de 6%, na região sul, mais de 5%, e no Brasil, o ano passado, 1,15% do total das exportações brasileiras. Nós somos o 6º produto no agronegócio brasileiro e o que vem mantendo hoje realmente o Brasil ainda numa situação positiva é o agronegócio e o tabaco é extremamente importante dentro do agronegócio. Então essa era a mensagem inicial que eu teria de deixar, já contextualizando essa importância tão grande que nós temos não só para os produtores ou para a cadeia produtiva, mas para as comunidades, para o Estado e para o país. Muito obrigado. Seu Iro Schink, presidente do Sinditabaco, para a abertura deste fórum aqui, então. Obrigada, seu Iro. E eu convido agora o seu Benício Albano Werner, que é presidente da AFUBRA. Por favor, seu Benício, para vir aqui também relatar alguns dados para a gente, algumas informações nessa tarde ao vivo aqui pelo Canal Rural, direto aqui da Expo Inter 2017, Arena Canal Rural. Esse espaço democrático aqui para a gente ter uma troca de informações. É uma tarde de palestras, mas também de troca de informações. Seu Benício está vindo daqui a pouquinho aqui para falar um pouquinho para a gente aqui sobre os seus dados. Obrigada pela sua presença. Mais uma vez, boa tarde aos que estão aqui e também aos telespectadores. E a gente quer fazer uma rápida apresentação da AFUBRA, que é a Associação dos Fumicultores do Brasil. Então, aí nós temos o quadro ali da Assembleia de Fundação e quais foram os objetivos dessa fundação. O que mais angustiou naquela época os produtores foi a questão de granizo. E aí, então, nós estamos aqui com um grupo aí de Vale do Sol e aí o início da própria AFUBRA aconteceu mais especificamente no distrito de Formosa, que é do Vale do Sol. E aí, então, o granizo, a princípio, não era para ser da AFUBRA, mesmo a própria levantamentos de prejuízos, a manutenção, fundos para o pagamento dos benefícios, mas sim contratar uma companhia de seguros. Mas as companhias entenderam que seria um risco muito grande, então os próprios produtores criaram um sistema mútuo. Também congregar os produtores, a representação da classe, promover melhorias da situação econômica e social. E lá já em 1955 já se pensou na diversificação. E a diversificação a gente sempre repete que ela sempre existiu no meio rural. Está aqui o Renato, o vice-presidente da FETAG, Bonfante, sempre existiu, mas não assim com um objetivo econômico. E o que nós estamos querendo trabalhar, sim, é atualmente a questão de ter resultado econômico e não só para o seu sustento. E também promover soluções de perdas que a gente tem em outras atividades. Então, nós começamos aí falando então do granizo. Então, aí vocês veem uma lavoura destruída por granizo, o prejuízo que isso traz, quando principalmente é um prejuízo total para os produtores. Mais tarde, então, também nós incluímos aí auxílio de queima de estufa para alcançar valores para o associado imediatamente para que ele possa reconstruir a sua estufa e não estar interrompendo a sua secagem, a sua produção. Aí depois nós temos um projeto que, na verdade, esse aí bastante institucional, que nós chamamos de Projeto Verde a Vida, mas que tem muitas raízes, é um polvo, assim dizer. Então, entre outros, nós temos ali o laboratório da Universidade de Santa Maria, onde nós podemos ver uma caixa
aqui, que é o Projeto Verde a Vida, que a gente tem um trabalho ali com mais de 200 municípios e em torno de 400 escolas, onde eles recolhem a semente. Essa semente está indo para o laboratório da Universidade de Santa Maria, e esses colégios, na verdade, também são remunerados por isso. E aí, então, na Universidade de Santa Maria é feita a seleção, e aí depois é guardado, e essas sementes estão indo até o Nordeste e Norte do Brasil. Então, é um trabalho que a FUBRA tem junto com as escolas, e além desse trabalho, nós também temos o recolhimento de óleos saturados, e esse óleo saturado, ele é transformado em biodiesel. Perdão, tudo. Aqui também mais para diversificação, e aqui eu quero nominar algumas instituições que para nós são de suma importância para a realização dessa nossa Expoagro. Eu inicio falando da FETAG, que ela tem por si a organização das agroindústrias, como também tem aqui na Expo Inter. Nós temos a colaboração também da própria Farsul, nós temos a participação a Emater, que sempre está muito junto ao próprio produtor em todos os municípios. Nós temos a participação da Embrapa e mais as próprias empresas fumageiras que também estão dando esse apoio financeiro para que a gente tenha uma logística de que o produtor possa vir até a nossa Expoagro. Então, ali nós estamos mostrando um quadro ali onde é que então os estacionamento, o parque em si. Então, a FUBRA, ela está presente em todas essas atividades. E aí, só um dado assim rápido, nós, na safra 2016 e 2017, são ainda dados estimativos, nós temos uma produção em 311 mil hectares. Esses 11 mil hectares nos dão uma receita em torno de 6 bilhões 500 milhões de reais. Se nós queremos ter essa receita, por exemplo, na soja, nós teríamos que plantar, em vez de 311, Renato, 1.947.000 hectares de soja. E aí, se nós irmos para o milho, em vez de 311 mil hectares, é 2.615.000 hectares. Então, isso aí é uma atividade que está voltada principalmente para a agricultura familiar e olhando mais precisamente para o pequeno produtor. Muito obrigado. Muito obrigada, seu Benício Albano Werner, presidente da AFUBRA. E a gente está ao vivo para todo o Canal Rural, aqui pelo Canal Rural para todo o país, aqui direto da Arena de Esteio, Arena Canal Rural, esse espaço novo do Canal Rural, onde a gente recebe aqui os nossos painelistas e também o público que participa aqui com a gente, que vai fazer perguntas, depoimentos. E você que está em casa também participe com a gente pelo nosso WhatsApp, mande suas perguntas, o seu depoimento, tire dúvidas. Se você é um produtor e está pensando em, de repente, plantar também, quer saber um pouco mais sobre o tabaco, aproveite aqui essa oportunidade para tirar suas dúvidas. E agora a gente vai assistir a palestra do professor e doutor da URGS, Luiz Antônio Slongo. Ele é doutor em administração pela USP, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em administração da URGS e consultor de empresas nas áreas de marketing e planejamento estratégico. O professor Slongo vai mostrar os resultados de uma pesquisa que ele fala justamente sobre essa sustentabilidade do tabaco. Ele é o produtor de tabaco da região sul do Brasil, perfil socioeconômico. Esse é o nome da pesquisa feita por ele. O estudo foi realizado com mais de 1.000 pessoas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O resultado demonstrou que 80% dos produtores encontram-se nas classes A e B. Olha só que interessante. Isso muito por conta da receita que eles estão recebendo, que agora, como o seu Benício acabou de falar para a gente. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui à Arena do Canal Rural. Pode vir aqui até o púlpito, conversar e contar um pouquinho para a gente dessa sua pesquisa. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade que nós temos, em nome da Escola de Administração,
à qual eu estou vinculado, mas também em nome da própria universidade. Eu acho que sempre é uma grande satisfação para nós, professores, quando a universidade pode estender os seus serviços para organizações dos mais diversos tipos e naturezas. Nós estamos, às vezes, ou somos às vezes criticados, porque estamos enclausurados e nós não nos abrimos, que nós estamos numa redoma de vidro. Eu acho que um pouco é verdade isso, a universidade realmente, às vezes, exagera nas suas atividades acadêmicas, mas nós da administração procuramos fazer um pouco diferente as coisas e temos tido assim bastante sucesso e grande satisfação em poder emprestar um pouco da nossa colaboração e do nosso conhecimento para empresas dos mais variados setores. É importante salientar que sempre que um trabalho desse é feito, não sou só eu, não é só o professor Slongo que participa disso. Nós temos um grupo enorme de alunos que participam de uma pesquisa dessas. É uma pesquisa enorme, onde se visitou mais de 1000 produtores de tabaco do Paraná para baixo. Então é uma equipe enorme, são técnicos, são outros professores envolvidos, enfim. Eu simplesmente represento este grupo. Bom, então, o que nós vamos ver aqui hoje? Basicamente, os resultados dessa pesquisa feita, que mediu, então, o nível socioeconômico dos produtores de tabaco da região sul. Feito, conforme eu já falei, esse trabalho pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dentro da Escola de Administração da URGS, nós temos um Centro de Estudos e Pesquisas em Administração, que é o CEPA, que é o órgão que tem a infraestrutura logística, principalmente, e também intelectual, através dos seus professores, né, as condições e as habilidades para fazer esse tipo de trabalho. Esse estudo, ele foi encomendado pelo Sindicato, então, Interestadual da Indústria do Tabaco, o Sinditabaco, né. O período de realização da pesquisa, para vocês terem assim, uma ideia cronológica, aconteceu entre agosto e outubro do ano passado. Nós abrangemos nessa pesquisa 15 regiões, no total são 21 regiões produtoras de tabaco nesses 3 estados. Nós abrangemos 15, que representam, isso em função de um critério amostral, não é necessário que se faça as 21 regiões, né? 15 é muito mais do que suficiente. E, para corroborar o que eu estou falando, essas 15 regiões, ela corresponde a 94,3% do total de tabaco produzido na região. Em termos de população e amostra da pesquisa, sempre é importante que a gente chame a atenção. Qual era o total de produtores envolvidos nisso e qual foi a amostra que nós utilizamos? Nós usamos aqui um cadastro da FUBRA, que era o mais atualizado que nós tínhamos e que abrangia 91.330 produtores de tabaco nesses 3 estados, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Conforme vocês estão vendo, essa é a distribuição por estado, eu não vou me ater a detalhes. E a amostra correspondeu a 1.145 produtores no total, mais ou menos 380 produtores em cada estado. Esse número corresponde a um coeficiente de confiança e de erro que na estatística a gente aceita como perfeitamente adequado para a natureza da pesquisa feita. Quando se faz uma pesquisa desse tipo, nós estamos falando de uma pesquisa na área social. Nós estamos falando aqui de uma pesquisa aplicada na área social. E esses são parâmetros perfeitamente aceitáveis. Ou seja, quando a gente analisa os dados gerais, os 1.145 casos, o nosso erro amostral máximo é de 2,9%. E quando se analisam estados isoladamente, o erro máximo é 5%. Eu repito, esses dados estão perfeitamente dentro de parâmetros aceitáveis. É importante também chamar a atenção, não está colocado aqui, mas além do erro amostral, a gente sempre também deve salientar o coeficiente de confiança. Esse coeficiente de confiança aqui corresponde a mais ou menos 95,5. Em síntese, quer dizer o quê? Se nós fizermos mais 100 pesquisas desse tipo, nós temos 95,5% de certeza que o erro máximo que a gente vai encontrar é este. Em síntese, é isso que esse dado quer dizer.
Bom, o critério de estratificação social que nós usamos, qual foi? Estratificar populações sempre foi um grande problema, não só no Brasil, mas no mundo todo. Não é uma coisa simples. Há muitas oscilações, há muitas diferenças em função de regiões, em função de tipo de atividade econômica desenvolvida e assim por diante. E nós, há muito tempo, conhecemos critérios para se fazer essa estratificação e utilizávamos diversos critérios. Nos últimos anos foi feito um trabalho muito grande por um colega nosso da USP, juntamente com alguns professores dos Estados Unidos, professores que trabalham também no Brasil, e foi desenvolvida uma metodologia diferente e que é absolutamente melhor, ou é muito melhor do que aquelas que se utilizava, ou que eram utilizadas até hoje. Nós utilizamos essa metodologia, então, do professor Kamakura e do professor Mazon, que é, eu repito, a que é mais adequada, é aquela que está mais correta hoje para efeitos do Brasil. É um trabalho enorme que eles fizeram, eles têm um livro editado, inclusive, se alguém tiver interesse, pode acessar, a fonte está aí no rodapé dessa tabela. Em síntese, esse critério utiliza 35 variáveis, o que é um número bastante grande. Dessas 35, 4 são obrigatórias, elas têm que estar sempre em qualquer tipo de pesquisa que se faça, e as outras elas variam, dependendo da condição e da oportunidade que a gente tenha de acessá-las. Nós tivemos nesse trabalho a possibilidade de acessar praticamente todas essas variáveis, o que nos dá mais garantia de que o trabalho está correto. Quer dizer, quanto mais essas variáveis que a gente chama de complementares entram aqui, maior é a precisão da pesquisa realizada. No geral, a gente chega a 7 estratos, a metodologia leva a esses 7 estratos, sendo um estrato de classe A, 3 estratos de classe B, B1, B2 e B1 e B2, aliás, 2 estratos de classe B, B1 e B2, 3 estratos de classe C, C1, C2 e C3 e um estrato de classe D. Essa é a síntese da metodologia utilizada por esses professores. Se alguém tiver curiosidade de ver qual é o seu nível socioeconômico aqui, pode entrar nesse site aí e fazer aqui no próprio instrumento que tiver na mão aí, está à disposição, só fornece as informações aí, o sujeito já é classificado dentro de um desses estratos. Bom, em termos de resultado da pesquisa, o que eu vou apresentar aqui nessa tarde? Eu dividi os resultados em 3 partes. Nós temos uma primeira parte que fala das condições socioeconômicas desses produtores, então, e que é uma das partes mais importantes, mais relevantes do trabalho. Depois tem uma outra parte que eu achei interessante trazer para vocês terem uma ideia, que são características gerais dos produtores. Não necessariamente variáveis que entram para a determinação do nível socioeconômico, mas variáveis que são importantes, tanto relacionadas à propriedade, quanto à própria opinião do produtor de tabaco. E, por último, algumas estatísticas da propriedade, como ocupação e produção, principalmente. Ok? Bom, vamos dar uma olhada, vamos começar a dar uma olhada nos resultados, então. Essa primeira parte que trata das condições socioeconômicas, nós temos ela dividida em 4 partes. A primeira trata do domicílio do produtor. Então, em termos do domicílio do produtor, como é? Que característica tem o domicílio do produtor de tabaco? A primeira pergunta que você fazia é qual era o material predominante da casa dele. Então, 64,4% dos domicílios desses produtores predomina a alvenaria e 35,6% predomina a madeira. Predomínio, provavelmente a maioria dessas residências tem uma combinação dos 2 tipos de materiais. Depois falamos a respeito dos dormitórios. Quantos dormitórios tem o domicílio do nosso produtor de tabaco da região sul? Vocês podem ver aí que a grande maioria dos domicílios tem de 3 a 4 dormitórios. Né? Somente 1,8% dos domicílios tem um dormitório, 18,9% tem 2 dormitórios, 55,9% tem 3 e 23,3% tem 4 dormitórios ou mais. Condições socioeconômicas, ainda com relação ao domicílio, número de banheiros na casa dessas pessoas.
Aqui banheiro, vamos entender um banheiro realmente considerado como tal, onde tem um vaso sanitário, tem água encanada, tem chuveiro, né? A gente tomar muito cuidado para que o que nós entendíamos para o banheiro ficasse bem claro. Então, banheiro é isso, né? Somente 0,4% não tem um banheiro, provavelmente usa outro tipo de banheiro. Um banheiro, 74,4% desse público. 2 banheiros, 23,2%. 3 banheiros, 1,9% e assim por diante. Então, dá para ver que nós temos aí uma média entre 2 e 3, entre 1 e 2 banheiros na residência desses produtores. Perguntávamos também se tinha água encanada. 96% tem água encanada, só 4% não tem água encanada no seu domicílio. Né? Depois, o tipo de energia utilizada. Alguns dados chamaram muita atenção, esse foi um deles, né? Aqui, em função do erro da pesquisa, dá para dizer que todos os produtores de tabaco têm energia elétrica em casa. Né? 99,1%. Se eu considerar um erro lá de 2 e pouco por cento, né? Dá para dizer que 100% dos domicílios dos nossos produtores de tabaco da região sul têm energia elétrica. Não dá nem para falar a respeito dos outros, porque isso aí corresponde a 1 ou 2 casos, mas que também surgiu alguma coisa sobre o uso de gerador a petróleo, energia solar, eólica, enfim. Perguntavam se tinha água aquecida na casa. Logicamente, se ele tem acesso à energia elétrica, a possibilidade dele ter água aquecida, obviamente, é muito grande. E, praticamente, de novo, 100% dos domicílios tem água aquecida em casa. Só 1,3% não tem. Essa água aquecida corresponde, pelo menos, ao aquecimento do chuveiro do domicílio. Entrávamos depois na posse de bens. E nós dividimos a posse de bens em 3 tipos. Aqui nós vamos falar um pouquinho dos utensílios domésticos. Então, que utensílios domésticos existem na casa dos produtores de tabaco da região sul? Então, dá para vocês verem, a gente procurou, para facilitar a visualização, colocar em ordem do maior índice de posse para o menor. Então, a geladeira ou o refrigerador, praticamente, de novo, 100% dos domicílios tem. Obviamente, o fogão também está em torno de 100%. Lavadora de roupa, esse é um dado que também a nós chamou a atenção, né? Mais de 96% dos domicílios têm uma lavadora de roupa em casa. Né? E depois vem freezer com 93%, forno elétrico com 83%, ventilador 74%, secador de roupa 65%, também chama atenção, né? Mais de 65% desses domicílios têm secadora de roupa em casa. Micro-ondas 51%, aspirador de pó, ar-condicionado com 20,7% e, finalmente, filtro de água com 13,8%. A outra dimensão de posse de bens dizia respeito à comunicação e entretenimento. Que tipo de bens existe na casa desses produtores de tabaco da região sul que pode ser utilizado para comunicação e entretenimento? Então, dá para vocês terem uma ideia, de novo, numa ordem decrescente de posse. TV em cores, 98,6%. Telefone celular, 94,3%. Rádio, 91,2%. Antena parabólica, 85,5%. DVD, 65,7%. Computador pessoal, quase 50%, 48,9%. Aparelho de som, 47%. Telefone fixo, só 14%. Está desaparecendo o telefone fixo, né? Tablet, 14%, e TV em preto e branco, ainda restam alguns, provavelmente seja um segundo televisor que a pessoa tem em casa, 3%. Bom, ainda com relação à posse de bens, falando agora dos meios de transporte, 88,6% desses produtores têm um automóvel, 61,7% têm motocicleta. Obviamente, como a soma aqui da maior que 100, muitos têm motocicleta e automóvel, e 48% têm bicicleta. Outros imóveis, 5% dos produtores de tabaco têm um outro imóvel na cidade. 0,7% tem algum imóvel na praia, 0,7% na serra, e em outras localidades, mais 3%.
2,5%. Portanto, no total, aqui dá para dizer que 10% dos produtores de tabaco da região sul tem um segundo imóvel, ou na praia, ou na serra, enfim. Outro item utilizado também nessa pesquisa, e esse é um item que entrou nesse modelo mais recente de classificação socioeconômica, diz respeito ao acesso a serviços. Então, a gente percebe aí que 14,2% desses produtores da região sul, eles têm acesso por vias pavimentadas até a propriedade, né? E 85,8% não têm acesso a vias pavimentadas. Com relação ao atendimento médico, 29,7% disse que eles usam o atendimento particular, quando precisam eles vão lá e pagam. 5,6% utilizam sindicatos, 62,6% utilizam o SUS e só 2% tem plano de saúde. E parece que, dada a renda que esses produtores têm, tem um bom mercado para plano de saúde aí, né? Não sei como é que eles não se antenaram ainda, né? Com relação à internet, 44% tem a internet na residência, outros 3,5% possuem na localidade, quer dizer, próximo à residência, e pouco mais da metade não tem. Mesmo assim, dá para dizer que metade dessa população, né, possui acesso à internet, ou na própria residência ou próximo, né? Com relação à estrutura familiar, né, como é que é a estrutura familiar do nosso produtor de tabaco? Na média, nós temos, vocês vão ver nesse outro quadro, já vão ver logo aqui, na média, o domicílio dos produtores de tabaco tem em torno de 3,4 membros, né? Sendo que só domicílio com uma pessoa são 2,2%, duas pessoas 18%, a concentração maior está entre 3 e 4 pessoas aí, com 33,6% com 3 pessoas e 28,9% com 4 pessoas, né? Mais de 4 depois 17%. Dessas pessoas que vivem no domicílio, uma média de 2,7% são adultos e menos de 1 por domicílio tem menos de 18 anos. Né? É um domicílio, dá para a gente dizer, já maduro, né? Certo? Quer dizer, com uma boa parte da composição deles adultos. E esta é uma das informações talvez mais relevantes, que tem a ver com a renda do produtor de tabaco da região sul. Aqui, o que a gente fez foi tentar combinar algumas rendas, né? Por exemplo, se considerarmos só a renda que ele tem do tabaco, ele tem uma renda mensal de R$ 4.601,65, se a gente considerar só a produção do tabaco. Todos esses produtores têm outras atividades, certo? São pouquíssimos aqueles que só têm o tabaco, né? Então, só tem os 148, são em torno de 10% mais ou menos. 90% tem outras atividades, né? O que a gente fez aqui para tentar entender um pouquinho a combinação dessa renda foi pegar o tabaco e somar com outra atividade dele, né? Lógico que nesse quadro aí daria para combinar uma série de coisas. Certamente muitos produtores desses têm também a produção agrícola, são também aposentados, enfim. Só que se a gente vai fazer essa combinação toda, o cálculo se torna enorme, né? O que a gente fez para ter uma ideia foi simplesmente acrescentar o tabaco com uma daquelas meia dúzia de atividades que apareceram como sendo também desenvolvidas pelos produtores. Então, por exemplo, quando se considera o tabaco mais outras atividades agrícolas, e nós temos aí quase metade dos produtores de tabaco dessa região que também tem outras atividades agrícolas, a renda dele vai para 7.836, né? Ou seja, ele tem um aumento aí de 70% na renda dele quando ele acrescenta à renda do tabaco outras atividades ou a produção de outras atividades agrícolas. Se eu pegar a renda do tabaco mais o emprego fixo que alguns têm, essa renda vai para 7.107, né, aumentando aí 54,5%.
Se eu pego a renda do tabaco com alguma outra atividade autônoma, que também muitos desses produtores desenvolvem, vai para 6.763. E assim vai. Se eu pegar o tabaco e somar com outras fontes de renda, essas outras fontes de renda se refere aí ou a aplicações financeiras que ele tem, ou então aluguel de algum equipamento, ou de algum prédio, alguma coisa assim, a renda vai para 5.833, ou também alguns deles têm emprego temporário e aí a renda iria para 5.602,70. Isso aqui é só para que a gente tenha uma ideia, né, de como vai se construindo a renda dele. O que mais importa para nós é a média geral desses produtores. Se a gente pegar todas as possibilidades, as alternativas de renda que esse produtor tem, ele chega no final do mês a R$ 6.608,70 de renda. Né? Se eu multiplicar isso por 12, vai chegar perto de R$ 80 mil por ano a renda familiar dele. Certo? Então, isso é uma ideia de renda. Vocês vão ver depois que, comparado com os dados nacionais, isso aí é bastante significativo. Isso representa bem mais do que a média nacional. Por exemplo, se eu pegar a renda per capita média dos produtores de tabaco da região sul, nós chegamos a 1.926 renda per capita por pessoa. Né? Aqui considerando inclusive aqueles que não trabalham em casa. Pega o total e divide pelo número de membros da família. Vocês, não sei se vocês têm esse dado, mas a renda per capita nacional é 1.113, certo? Se eu pegar o ano, a renda per capita média por ano do produtor de tabaco é 23.120 e do Brasil é 13.356. Bom, nós também fazíamos uma pergunta para o produtor, para que ele fizesse uma autoavaliação dessa condição dele. Como é que ele se sente sendo produtor de tabaco? Né? Então, a gente tinha aqui algumas questões que a gente chama de questões estímulo, né? Que foram levantadas antes e se levava para ele concordar ou discordar com essas frases. Essas frases foram levantadas através de um estudo exploratório que a gente faz antes e verifica assim como é que esses produtores gostariam de se identificar como produtores. Isso aqui não são frases que foram criadas por nós. Faz a pergunta e vê o que ele acha. Né? Isso foi levantada antes. A gente fez um chamado de estudo exploratório antes. Então, a primeira afirmação que a gente fazia: a renda total da minha família permite que se tenha uma vida, que se leve a vida com facilidade. Isso é uma pergunta forte. Né? Quer dizer, é difícil a pessoa hoje achar que a vida é fácil. Né? É importante prestar atenção que esse 64 não quer dizer 64% dos produtores tendo respondido isso. Nós utilizamos uma escala de intensidade, aonde ele discordava ou concordava. Tá? Esse 64 corresponde, então, aí a mais da metade dessa escala de concordância. Né? Ou seja, ele tem uma intensidade de concordância de 100 pontos de 64. É isso. Né? Depois, meus filhos têm orgulho de ter pais agricultores. 83,1% acham que os filhos têm orgulho de que eles sejam agricultores. A outra, sinto-me bem por plantar tabaco. 80% se sente bem plantando tabaco. Menos foi assim que eles se declararam. E tenho satisfação em trabalhar na atividade agrícola, 89,2%. Se a gente pudesse ter um número assim geral de como ele se considera em termos de condições socioeconômicas, nós diríamos assim, numa escala de 100 pontos, ele está em 79. Certo? Aí vocês podem avaliar se isso é bom ou é ruim. Eu acho que é bastante alto. Né? É uma consideração, assim, uma avaliação muito boa de como ele se sente. Isso é o estado de espírito dele como produtor de tabaco. Bom, e o dado que nós buscávamos realmente, isso aqui é a síntese do principal resultado que a pesquisa buscava, que era então, afinal de contas, qual é o nível socioeconômico do nosso produtor de tabaco. Né? Dentro daqueles sete estratos que nós já tínhamos visto antes, eu trouxe para vocês aí a comparação do que acontece com os produtores de tabaco da região sul e o que acontece no Brasil. Esse critério já foi utilizado, é um critério novo,
Ele já foi utilizado para o Brasil todo, ele ainda não foi aplicado regionalmente. Essa é uma dificuldade que a gente tem, a gente não consegue comparar regionalmente isso ainda, né? Porque esse critério é novo e a pesquisa é enorme, não é tão fácil de ser feita. Então, nós temos um dado que esses professores aplicaram no Brasil, né? Então, dá para vocês terem uma ideia aí do que acontece. Se vocês pegarem, por exemplo, o nível socioeconômico A, o extrato A, que é o mais elevado, né? Na média nacional, 2,8 dos domicílios do Brasil tem nível socioeconômico A. No produtor de tabaco é 6. Se procurar a classe B1, se verificar a classe B1, 3,6 nacional, 7,1 produtor de tabaco. A B2, 15, 67,3 do produtor de tabaco. E aí, dali para baixo, começa a inverter. Os produtores de tabaco têm menos incidência nas classes mais baixas e a situação nacional tem outra. A gente fez, conforme já foi comentado aqui, uma comparação, né, do que acontece com o nacional e o produtor de tabaco. Nós podemos ver, então, aí que 80,4% dos produtores de tabaco, eles estão nos estratos A e B. Enquanto a média nacional, 78,5% estão nos estratos C para baixo, né? Essa é uma comparação realmente extremamente relevante, né? E para concluir, assim, algumas características gerais do produtor, então, né? Com relação à propriedade dele, praticamente 70% tem essa propriedade quitada, é dele, está quitada, né? Ou 15%, 15,6% tem uma renda, aliás, a propriedade é da família, ou a família cede para ele plantar, né? E apenas 6,4% ainda está pagando a propriedade, mas é dele, né? Ele está pagando. A média de tempo que esses produtores trabalham com tabaco é 24,5 anos, né? Nós perguntávamos se ele pretendia continuar plantando tabaco, 85,3% disse que vai continuar plantando tabaco, né? Nós perguntamos quais seriam as motivações para ele continuar plantando tabaco. Afinal de contas, por que tu vai continuar plantando tabaco, né? A primeira, a que teve maior incidência de respostas é por ter garantia de venda do produto. A segunda, por ser a cultura mais rentável, lucrativa. A terceira, por receber orientação técnica. E por aí vai. Por ter seguro agrícola, por ter possibilidade de pagar os insumos só na safra, né? Por tradição familiar ou por ter terra disponível e assim por diante. Perguntávamos também se ele tinha sucessor na família. 73,3% diz que tem sucessor. Só 26,7% não tinha, né? Avaliamos depois se ele fazia cursos. 87% dessas pessoas acham que o curso é muito importante. É importante fazer cursos. Perguntávamos que tipo de cursos eles fizeram nos últimos tempos. 85% fez o curso NR31, que se refere ao manuseio seguro de agrotóxico. Manejo de solos, 46%, organização da propriedade, 31%, e daí vem outros tipos de cursos realizados lá, tá? Perguntava se ele recebe orientação sobre a colheita, 97% disse que sim, né? Equipamento de proteção, praticamente 100% disse que utiliza e que tem equipamentos para todas as pessoas que trabalham na atividade, né? O cuidado com a ecologia também se mostra assim bastante elevado. 98% faz a devolução das embalagens vazias de agrotóxicos. 95% tem depósito específico para armazenagem de agrotóxico. Enfim, dá para a gente ver nesses resultados que existe assim uma preocupação bastante elevada com a questão ecológica, né? Com relação a máquinas e equipamentos, 73% tem carreta reboque, 72% tem trator, né? Pulverizador, 57%, enfim, também a maioria dos bens que realmente são importantes para a produção de tabaco, eles possuem, né? A terra, 7,7%. Com relação à utilização, à ocupação da propriedade, né? A média de hectares cultivadas por esses produtores de tabaco é 18,2 hectares, nessa amostra que nós utilizamos, né? Sendo que
A de cultura agrícola é 7,7. Dentro dessa cultura agrícola está o tabaco, que corresponde a 3,5 hectares, mais ou menos. Tá? Então, do total da propriedade, 42,3 é para a cultura agrícola e 19,6 dentro disso é para a cultura do tabaco. Né? 3,1 hectares é de mata nativa, eles fazem, tem essa reserva. Mata reflorestada, 2,2 hectares. Pastagem, 2,9. Áreas de descanso, 1,8. Açudes e reservas, 0,5 da terra ocupada. Bom, enfim, esses são, assim, dados gerais da pesquisa. A gente pode depois debater, vocês podem fazer perguntas, enfim. Mas eu gostaria de trazer, assim, a nossa impressão sobre a pesquisa, alguns que a gente chama de highlights, né, os destaques dessa pesquisa. Né? Em síntese, o que a gente verifica aqui? Os resultados apontam para uma boa condição socioeconômica, né, dos produtores de tabaco da região sul. Né? Verifica-se um bom acesso a itens relacionados às condições de conforto, higiene e saúde, né? Respaldado por um bom nível de renda desses produtores, né? A renda dá condições para que eles tenham esse padrão. O acesso à energia elétrica, mesmo considerando-se zona rural, viabiliza a utilização de de bons meios de comunicação, né? Os quais são utilizados tanto para informação quanto para entretenimento. As rendas familiares e per capita estão bem acima da média nacional, conforme a gente viu. Obrigado. Os produtores de tabaco têm um bom acesso à informação e também boas condições, né, para a realização e desenvolvimento de sua atividade. E os produtores de tabaco da região sul fazem uma boa avaliação, uma boa autoavaliação daquilo que realmente eles têm e como eles se enxergam como produtores de tabaco. Assim, só um comentário rápido, segundo a nossa visão, né? As pessoas me perguntam sempre, surpreendeu os resultados da pesquisa? Eu confesso a vocês que a mim surpreendeu. Né? Eu não tinha essa informação, certamente para as pessoas que trabalham no setor não tenha surpreendido, as pessoas conhecem, sabem, eu era um leigo, e talvez assim como eu, a maioria da população também seja leigo. Né? A gente tem quase sempre esses pequenos produtores como muito sofridos, com muitas dificuldades. Parece que não é o que acontece com o produtor de tabaco. Né? Então, isso foi uma coisa que nos surpreendeu positivamente. Bom, eu apresentei aqui uma síntese desse trabalho. O relatório final tem muito mais informação do que essa. Nós temos depois os resultados por estado, que também, se for o caso, dá para a gente acessar. Né, com bastante mais detalhe. O relatório é bastante extenso, eu fiz uma síntese aqui para caber nos 35, 40 minutos que tinham me destinado aqui para eu fazer essa apresentação. Tá? Então, era isso, muito obrigado por ter me ouvido. Mais uma vez, uma satisfação participar deste evento tão importante aqui do setor. Muito obrigado. Obrigada aí ao doutor Slongo, conversando aqui com a gente, falando um pouquinho dessa pesquisa. A gente viu aí números muito favoráveis à produção do tabaco. A gente já está começando a receber algumas perguntas via WhatsApp, mas antes da gente começar essas perguntas, depois desse parecer, dessas informações do doutor Luiz Antônio Slongo, a gente vai perguntar aqui para o pessoal que está aqui com a gente. Quero começar perguntando para o seu Benício, o que ele achou, qual que é a opinião em relação a esses dados, como é que o senhor viu essas informações, é uma surpresa ou não, isso já era esperado ou os números são ainda mais positivos? Bom, inicialmente cumprimentar pelo bom trabalho ali da nossa Universidade do Rio Grande do Sul, e esse trabalho que foi dirigido pelo professor Slongo. Como nós temos uma convivência muito grande com o produtor e mesmo no interior, para nós não surpreendeu, porque a gente conhece o produtor, a gente conhece a propriedade e até eu diria que é uma obrigação de nós
como dirigentes, né, conhecer a propriedade e conhecer a vida do nosso associado. Para nós, algumas questões que é mais difícil de ser apurado assim, simplesmente acompanhando, olhando, e a pesquisa trouxe, e isso nos surpreendeu, porque sempre tem se ouvido que a sucessão rural era uma dificuldade muito grande, mas a gente viu ali um dado de 73%, e isso ali, na verdade, eu vejo aqui, né, Nestor Bonfante ali, tem muitos presidentes de sindicatos e empresários, isso para nós que estamos lidando com as pessoas do interior, com a agricultura, para nós é uma alegria ver que realmente há sucessão. Então, eu fico muito feliz e alguns dados, sim, surpreenderam. Benício Albano Werner, presidente da AFUBRA, aqui conversando um pouquinho com a gente nessa tarde. E eu convido mais uma vez o pessoal que está aqui presente com a gente, que mande suas perguntas. A gente quer ouvir o seu depoimento também como produtor. De repente vocês viram aí a pesquisa, concordam com ela, querem tirar algumas dúvidas, querem dar o seu depoimento. E você que está em casa também, pelo nosso WhatsApp, aproveite. A gente está ao vivo aqui, direto de Esteio, Rio Grande do Sul, direto da Expo Inter 2017, essa grande feira, neste espaço novo do Canal Rural, Arena Canal Rural, um espaço criado para você, para todos nós aqui, temos essa troca de informações. Então, aproveite o nosso WhatsApp, é o 11 985 24 0073, mande as suas perguntas, suas dúvidas. Se você também é um produtor, quer deixar seu depoimento, a gente quer ouvir aqui nessa tarde também. E agora eu vou pedir as considerações do seu Iro sobre essa pesquisa. Seu Iro, o senhor concorda aí com esses dados? Também surpreendeu? Já estava a par deles? Bem, inicialmente eu queria dizer que a gente contratou a URGS para fazer essa pesquisa, porque a URGS é uma entidade idônea, de 100% de credibilidade. Então, a gente sabe que esses dados efetivamente mostram a situação do produtor. Alguns dados, para ser franco, me surpreenderam melhor do que a gente esperava. Então, mas o que é importante, eu acho que mostra essa pesquisa, ela mostra efetivamente, ela vem em linha com aquilo que eu falei no começo aqui, quando eu falei da importância do Brasil como o segundo maior produtor e maior exportador de tabaco do mundo. Na verdade, o Brasil chegou a isso porque a cadeia toda funciona bem em conjunto. A gente vê que o produtor está realmente auferindo resultado com a produção de tabaco, mantendo ele no campo, e, por outro lado, nós conseguimos, a partir desta base tão consolidada, fazer com que o Brasil chegasse a ser o segundo maior produtor e o maior exportador. Ok, muito obrigada, seu Iro. O Iro aqui falando com a gente. Agora eu vou pedir a opinião do consultor executivo da Ampro Tabaco, Dalvi Soares de Freitas, sobre essa pesquisa que você acompanhou com a gente aqui. Kelly e a todos os presentes aqui, e também aos espectadores de casa, nós que somos uma entidade representativa dos municípios produtores, dos quase 600 municípios que produzem tabaco no sul do Brasil, e que somos uma entidade de prefeitos, de gestores municipais, e que vivemos a gestão pública municipal no dia a dia, nós já tínhamos consciência da pujança econômica e social da cadeia produtiva que está presente nos nossos municípios. Tanto que a grande maioria dos municípios em que a produção de tabaco tem mais de 50% na representatividade do conjunto da força econômica do município, há, inclusive, mais pessoas morando no campo do que na cidade. Ou seja, aquele fenômeno que o Brasil viveu dos anos 70 para cá, onde houve um grande êxodo rural das pessoas migrando do campo para a cidade, onde há uma presença pujante da cadeia produtiva do tabaco, da produção de tabaco, esse fenômeno não aconteceu. A imensa maioria das pessoas continuam vivendo no campo com qualidade de vida e com renda superior do que na cidade, e a pesquisa demonstra isso. Para nós não nos surpreende, e foi fruto de conhecer o dia a dia desta importância econômica e social da cadeia produtiva do tabaco para os nossos municípios, que lá no ano de 2013, o prefeito Telmo Kiss de Santa Cruz do Sul
convidou prefeitos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, e nós criamos, então, a Associação dos Municípios Produtores de Tabaco, justamente para fazer a representação institucional e a defesa da cadeia produtiva de tabaco por esta importância econômica e social que ela tem para os nossos municípios, na geração de emprego e renda, no campo e na cidade, direta ou indiretamente, e também na questão da arrecadação de tributos que sustenta os entes federados, sejam municipais, estaduais ou federais. Nós estamos vendo aqui uma estratificação real do que é a cadeia produtiva e de quanto ela importa para os nossos municípios e de quanto vale a pena nós, municípios produtores, estarmos unidos na defesa desta importante e pujante cadeia produtiva brasileira, que tanto significa para os municípios produtores e também para os outros municípios que são impactados pela geração de tributos que essa cadeia produtiva gera no nosso país, seja no mercado interno ou na exportação de um grande volume, como aqui foi apresentado. E esse debate é muito importante no dia de hoje, porque hoje é o dia especial da agricultura familiar aqui na Expo Inter, né? E quando a gente fala de tabaco, a gente fala em agricultura familiar, geralmente são pequenos produtores. E a gente viu aí essa pesquisa mostrando que esses pequenos produtores estão tendo boa renda, estão ficando no campo, seus filhos querem continuar na atividade, estão tendo aí chances de crescimento, isso é muito importante, não é mesmo? Isso não quer dizer, Kelly, que os municípios não estão atuando também na diversificação. Todos os prefeitos, está aqui o prefeito Paulo Joel de Boqueirão do Leão e outros prefeitos que estão aqui e que também estão acompanhando o debate, têm feito o seu papel, têm feito o dever de casa de promover a diversificação, de promover a integração de outras culturas nas pequenas propriedades nos municípios. Os municípios têm feito a sua parte, mas nós que conhecemos a gestão na prática, conhecemos a gestão pública na prática, que conhecemos os nossos municípios, nós não temos nenhuma dúvida de que não há nenhuma outra cultura de pequena propriedade que possa ofertar a mesma renda e a mesma qualidade de vida que a produção de tabaco, que a cadeia produtiva do tabaco representa para os nossos municípios. Por isso, nós estamos irmanados com todas as outras organizações que fazem a defesa da cadeia produtiva, na defesa desta importante cadeia produtiva, porque ela é a pirâmide, a base de sustentação econômica da grande maioria dos quase 600 municípios que produzem tabaco no sul do Brasil. Obrigada, Dalvi. E agora eu quero ouvir aí a opinião do Romeu Schneider, que é presidente da Câmara da Cadeia Produtiva do Tabaco, que está aqui com a gente também, acompanhou essa pesquisa aqui apresentada nessa tarde aqui neste fórum. Boa tarde a todos novamente. E uma surpresa, como foi dito em algumas oportunidades, para a gente não é. Para quem acompanha quase a vida toda a atividade de tabaco, já foi produtor de tabaco, me criei no meio da lavoura de tabaco, e isso eu expresso hoje com certeza, com muita honra, com muito orgulho. Afinal de contas, eu conheço desde isso, toda a atividade do começo até o final. E quando a gente está trabalhando com os em cima daquilo que está sendo criticado tanto, o setor de tabaco, ele é tanto questionado, esta é uma oportunidade realmente muito grande de poder mostrar a importância social e econômica desse setor. Principalmente quando vem isso de pequenos produtores, como a propriedade média de 18 hectares, onde se produz na média de tabaco 2,7 hectares, e eu acho que esta relação é muito importante que ela seja feita, para se ter uma ideia da importância da renda que é tirada numa área tão pequena. E aí tem mais uma questão que é importante. Muitas vezes é dito de que outras culturas poderiam substituir o tabaco. Podem. Tem culturas que talvez se conseguiria a mesma receita do que se consegue com o tabaco na mesma área. Só que uma coisa que normalmente não é lembrado é a questão de mercado. Se você produz, o produtor de tabaco sabe produzir qualquer coisa, porque ele aprendeu a técnica de produzir e produzir bem. Essa técnica ele aprendeu através dos orientadores agrícolas, desde que ele começou na atividade. E esta técnica, inclusive, ele transfere para as outras culturas, porque ele sempre foi um produtor, um agricultor diversificado, com sua atividade voltado para a autossustentação na sua propriedade. E esta é a parte mais importante. Por isso a técnica que ele usa nas outras culturas, que ele aprendeu com o tabaco, lhe dá esta receita adicional ao tabaco. E nós
na verdade, o produtor de tabaco, como nós da FUBRA acompanhamos isso há muitos e muitos anos, eu e o Benício, o Marcílio, que está aqui presente também, o Marco Dornelles está aqui presente, que é o vice-presidente, se acompanha isso e sabe exatamente como está isso. Mas nós precisamos lembrar e agradecer essa oportunidade do Canal Rural de poder mostrar isso para o Brasil inteiro. Como eu aproveito para perguntar para você, você está falando de tecnologia. A gente sabe que o país também tem uma tecnologia grande na questão de sementes, está exportando muitas sementes também. Sem dúvida. Tem uma empresa que produz sementes e abastece o mundo inteiro, todos os países que produzem tabaco. Essa empresa fornece a semente para o plantio de tabaco no mundo inteiro, com pesquisas muito avançadas e com variedades de tabaco cada vez mais produtivas, além das próprias empresas que também têm pesquisa de sementes, trabalham nesse sentido, porque nunca houve em nenhum momento uma organização oficial do Estado ou do governo que se dedicasse a fazer alguma pesquisa nesse sentido. Isso sempre foi de iniciativa privada. Iro, eu queria aproveitar e te perguntar sobre a questão de trabalhos sociais, a responsabilidade social que o Sinditabaco também desenvolve vários trabalhos na área ambiental, social. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Isso, na verdade, a gente podia discorrer uma tarde, mas eu vou tentar, assim, resumir 2 ou 3 muito importantes, mas antes de dizer que é o Sinditabaco, na verdade, isso é feito normalmente em conjunto toda a cadeia produtiva. É o Sinditabaco, a FUBRA, apresenta a FETAG, Farsul e os sindicatos que participam disso. Nós temos, por exemplo, vamos pegar a responsabilidade social, nós temos um dado que a gente tem que ser citado, que é o combate ao trabalho infantil. A cadeia produtiva do tabaco é considerada um case de sucesso junto à Organização Internacional do Trabalho e junto à Confederação Nacional da Indústria, a CNI, por todo o trabalho que foi feito já nesse sentido para a gente combater o trabalho infantil nas lavouras de tabaco. E o dado importante adicionado a isso, hoje as pesquisas mostram que todos os filhos de pequenos desses produtores de tabaco, todos eles estão na escola. Aqueles que ainda não completaram o fundamental estão na escola e estão efetivamente se preparando para o futuro. Ainda no sentido do trabalho infantil, a gente agora evoluiu, inclusive, nós tínhamos uma turma aqui presente para um instituto chamado Crescer Legal, que está oferecendo, desde o ano passado, alternativas aos adolescentes de 14 a 17 anos no meio rural, um programa de aprendizagem de um ano, de mais 900 horas, em termos de gestão e também de empreendedorismo, e esses jovens têm a oportunidade de serem contratados como jovens aprendizes, o que o Instituto permitiu, porque até então isso não era possível. E agora, ainda passando rapidamente na área ambiental, para dar um exemplo, na área ambiental, a cadeia produtiva do tabaco é a única que assinou um acordo com o Ministério do Meio Ambiente para a preservação da Mata Atlântica. Nós fizemos isso em conjunto, nós, juntamente com a FUBRA, e nós, inclusive, todo ano fazemos um monitoramento de 2 grandes áreas aqui no Estado, de como a Mata Atlântica, se ela está evoluindo ou se ela está regredindo. E esse levantamento é feito em conjunto com a Universidade Federal de Santa Maria. Então, nesta área ambiental e nessa área de responsabilidade social, nós estamos na frente aqui no país dos outros, tenho certeza, dos outros setores agropecuários, e se nós compararmos no mundo, isso é um dado importante, já que somos grandes exportadores, nós estamos bem à frente dos nossos países concorrentes. Obrigada, seu Iro, aí pelas informações, falando um pouquinho desse trabalho de responsabilidade social e ambiental também. A gente sabe que essa tarde aqui a gente está discutindo um pouquinho a cadeia e a sustentabilidade da cadeia do tabaco, a produção de tabaco, e a gente está falando para produtores de tabaco, mas a gente tem dúvidas, eu separei aqui algumas dúvidas, quero que o pessoal aqui me ajude a responder essas perguntas de pessoas que estão interessadas em entrar na cadeia produtiva do tabaco. São pessoas que se interessaram, viram aqui a palestra, estão acompanhando com a gente pelo Canal Rural e querem saber como é que funciona essa cadeia. E aí eu começo fazendo uma pergunta, quero ver
quem pode me ajudar, a pergunta de um telespectador, que é o seguinte: é possível produzir tabaco em qualquer região? Qual é o clima mais favorável? Porque a gente acha que acabou falando um pouco mais aqui da região sul é o que é onde produz mais, mas dá para produzir tabaco em qualquer região? Quem pode me ajudar com essa pergunta? Eu, por acaso, sou agrônomo também, trabalhei muitos anos em produção então, na cadeia produtiva, então a pergunta me vem a calhar. Bom, o Brasil é reconhecido no mundo como um dos melhores produtores de qualidade de tabaco. Isso, naturalmente, tem a ver com as condições de solo e clima. A produção de tabaco está situada nos 3 estados do sul, baseado exatamente nessas condições de bom solo e de bom clima. Então, quem é no mundo, quem é nosso concorrente, também está situado em condições, se a gente fala, se é latitude, assim que se diz, por exemplo, os países africanos e no hemisfério dos Estados Unidos. Produzir praticamente todo o país, mas para produzir um produto de qualidade que nós efetivamente conseguimos exportar e no qual nós somos competitivos, realmente isso se consegue melhor nos 3 estados do sul. A região um pouco mais fria, é isso? Na verdade, não necessariamente mais fria, porque nós estamos num clima assim, realmente frio, quente, mas ela é uma cultura de verão. Nós produzimos o tabaco durante o verão, mas como nós temos um verão um pouco mais estendido, isso faz com que a gente possa produzir o tabaco nessas boas condições. E é importante citar o seguinte: como são pequenas propriedades, é importante também, neste caso, a quantidade de chuvas que são normalmente regulares durante o período de produção. Vamos ver agora aqui. Completando só, Kelly, sim, por favor. Eu destacaria também a qualificação do nosso produtor. Porque o nosso produtor, ele também tem uma orientação técnica, mas não adianta só a orientação técnica se o produtor ele não assimila ela. E como o nosso produtor já é um produtor tradicional, então a qualidade não é só clima e solo, mas é os tratos culturais que precisam ser feitos pelo produtor. Agora a gente tem uma pergunta para o doutor Slongo aqui, vamos ver se ele pode nos ajudar. Ele quer saber o seguinte: quanto tempo para ter um retorno do investimento? Ele veio aí falando um pouquinho sobre essa renda. Para quem está começando, a pesquisa contemplou esse tipo de informação ou está para ter uma ideia de mais ou menos quanto tempo para ter um retorno do investimento dele começando aí a produzir tabaco? Não, a pesquisa se limitou a fazer uma descrição socioeconômica dos produtores, né? Logicamente, para se ter uma ideia do retorno, teria que se ter uma ideia do investimento. A pesquisa não teve esse alcance, né? Então, não sei, realmente essa resposta a pesquisa não traz, né? Benício, você poderia nos ajudar, assim, já que você tem tanto contato com os produtores, uma ideia mais ou menos, para a gente tentar ter uma ideia para esse produtor? Bom, se nós considerarmos, por exemplo, um retorno, e é o demonstrativo econômico que nós, aliás, os produtores têm uma representação formada por 7 entidades. Aqui nós temos a FETAG e as co-irmãs Santa Catarina e Paraná, né, Nestor? E aí tem a Farsul e as suas co-irmãs Santa Catarina e Paraná e mais a FUBRA. Então, nós somos 7 entidades. Nós temos a formação do custo de produção, inclusive recentemente também contratado a URGS para fazer o levantamento dos coeficientes técnicos de quantidade de insumos, quantidade, a tarefa, desde da sementeira até a venda. Agora, mais específico na resposta, no resultado econômico, aí diríamos em torno de 5, 6 anos, né? Agora, o produtor, e isso assim, nós temos uma grande luta até de
de conseguir a oferta e demanda, porque até as próprias entidades fizeram um trabalho esse ano para que nós, pelo menos, não aumentasse a área plantada, porque nós temos que olhar a oferta e demanda. E não tem outra lei que mais determina a lucratividade do produtor, que é a oferta e demanda. Então, nós fizemos esse trabalho junto também ao produtor para que nós tenhamos um melhor resultado. E o produtor, ele faz sempre o resultado de caixa. Porque no custo de produção, nós temos 53% do custo, no último ano foi em torno de 21 mil o custo de produção, última safra, vamos dizer assim, 15 e 16, e esse custo de produção, então, tem 53% de mão de obra. E como a grande maioria, a mão de obra é própria, ele faz o cálculo de quanto dinheiro me sobrou nesta safra. E aí nós temos também custo, dentro do custo na safra passada era R$2.000, que é depreciações, que ele também não faz. Então, tudo são, se olharmos desta forma ali, bem menos tempo se leva, mas nós temos que olhar a questão técnica e a questão contábil. 6 anos, 7 anos, tranquilamente, ele retira esse retorno, ele tem esse retorno do capital investido. Ok, obrigada aí pela explicação aí. Na cadeia produtiva do tabaco é o assunto de hoje à tarde aqui com a gente, aqui no Canal Rural. E o pessoal de casa está começando a mandar perguntas também via WhatsApp. O pessoal que está aqui com a gente também aqui na Arena Canal Rural também participe. A gente aqui tem a participação do Heitor Petri, ele é presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Vou pedir aqui para o Dalvi e para o Romeu me ajudarem nessa resposta. Ele quer saber o seguinte, na visão de vocês, o que é preciso fazer para que a cadeia produtiva seja vista sem preconceitos e seja reconhecida pela sua importância? Obrigado pela pergunta do seu Heitor Petri. Nós entendemos, enquanto entidade que representa os municípios produtores, que há a necessidade de cada vez mais intensificarmos a mobilização dos envolvidos na cadeia produtiva do tabaco, para que possamos fazer um grande esclarecimento da sociedade e separar produção de tabaco de tabagismo. Uma coisa é tabagismo, é o consumo do produto final, do cigarro, que todo mundo sabe que algum malefício pode vir a fazer à saúde. Outra coisa é a produção de tabaco, é a cadeia produtiva do tabaco, é os 90% que é exportado para outros países, a importância econômica e social que ela tem para os nossos municípios produtores, para os 3 estados produtores, na balança comercial dos nossos estados. Então, eu acho que o caminho que a gente pode percorrer, né, sensibilizando autoridades municipais, estaduais e nacionais, é no sentido de mostrar cada vez mais a importância econômica e social desta cadeia produtiva, que é a cadeia produtiva agrícola mais organizada que nós temos no país, né, que envolve milhões de pessoas nos seus postos de trabalho, no sustento das suas famílias, e nós podemos mostrar isso para o Brasil inteiro. Porque a grande mídia do Brasil e algumas pessoas ganham destaque mundialmente falando, sem desconectar a questão da produção de tabaco, da cadeia produtiva no campo e na cidade, da questão do tabagismo. Então, eu acho que nós, que fizemos a defesa da cadeia produtiva do tabaco pela importância econômica e social que ela tem para os nossos municípios, temos cada vez mais um compromisso de levar este esclarecimento para as pessoas. Há muitas pessoas, muitas lideranças que não têm o conhecimento da importância econômica e social da cadeia produtiva, sequer conhecem os números desta pesquisa que foi apresentada hoje pelo professor Slongo. Então, eu acho que nós temos uma ferramenta extraordinária na nossa mão, que é mostrar para as pessoas o quanto é importante para milhões de pessoas a questão da produção de tabaco no nosso país, especialmente pelos postos de trabalho gerados, os tributos arrecadados que sustentam os entes federados, muitas prefeituras, muitos governos estaduais têm volumes expressivos nas suas receitas para ofertar serviços públicos para a população, vindo da arrecadação feita em cima da cadeia produtiva do tabaco, que é talvez o produto brasileiro mais tributado que temos no Brasil. Então, eu acho que nós temos que cada vez mais nos mobilizar e levar as informações que nós temos ao conhecimento do maior número possível de pessoas no Brasil inteiro. Justamente essa questão de tributos é outra pergunta.
que tem aqui de um telespectador, ele acabou não mandando o nome, mas ele quer saber sobre essa questão de tributos. O que pode ser feito para tentar reduzir os tributos dessa cadeia? Bem, eu acho que cabe para mim agora fazer um comentário sobre isso, e eu gostaria dessa questão dos tributos. O cigarro ele é extremamente tributado no Brasil. Nos últimos anos, inclusive, o preço do cigarro tem aumentado bastante, mas em nenhum momento por causa de custo de produção ou custo de alguma outra coisa que pudesse ter influído no preço para o consumidor, e sim somente por causa do aumento do imposto que o governo impôs. E hoje nós temos um dos cigarros mais caros do mundo, e isto é uma prova que, pelo crescimento que nós temos nos últimos anos no mercado ilegal. Essa é uma preocupação muito grande, que sempre é um tema abordado em todas as reuniões da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco, essa Câmara Setorial que é ligada ao Ministério da Agricultura, e nas reuniões esse assunto ele não pode faltar, porque ele é cada vez mais importante, porque cada vez mais está avançando no país o consumo do cigarro ilegal, e principalmente por causa do preço alto que está sendo cobrado pelo cigarro legal. Isso é uma preocupação muito grande. Nesta parte, o governo com certeza poderia trabalhar para tornar isso de uma forma mais igual, e não estimular com o preço do cigarro a procura de produtos fora da legalidade. Então, o Brasil está realmente caminhando para uma direção que é uma preocupação muito grande, porque nos últimos levantamentos que foram feitos, em um ano, o governo perde mais de 4 bilhões de reais de arrecadação só pelo cigarro contrabandeado e falsificado que é comercializado no Brasil. São números extraordinários, muito grandes, e que prejudicam toda a economia, prejudicam também os produtores e também os trabalhadores neste país. Se tu me permite, Kelly, continuar colaborando na linha do que o senhor Romeu vem falando, quando se fala da questão do contrabando de cigarro do Paraguai, ele não atinge só os municípios produtores, não atinge só aonde está presente a cadeia produtiva do tabaco, seja no campo ou na cidade. Ele atinge todos os municípios brasileiros, porque quando se deixa de arrecadar 4 bilhões de reais em tributos, em função de que quase 40% do mercado brasileiro vem do contrabando do Paraguai, todos os municípios, todos os entes federados têm perca de arrecadação, né? 25,5% do imposto de renda está lá no fundo de participação dos municípios, que é distribuído igualitariamente para todos os municípios brasileiros, né? 25% do ICM do Rio Grande do Sul, por exemplo, é distribuído para todos os municípios, sejam produtores ou não, arrecadado do fundo geral, né? E assim os outros tributos que compõem as receitas municipais, estaduais e federais. Então, quando o país deixa de arrecadar 4 bilhões apenas num produto, porque ele vem contrabandeado do Paraguai e está muito presente no nosso mercado, todos os municípios brasileiros estão perdendo. E todos os brasileiros estão perdendo. E temos um outro agravante na questão do contrabando de cigarro, que é uma escalada da violência, né? Não somos nós que estamos dizendo, né? A Polícia Federal está dizendo, a Receita Federal está dizendo que as grandes quadrilhas do narcotráfico brasileiro têm migrado para a questão do contrabando de cigarro, e isso tem promovido uma escalada da violência, tem financiado o tráfico de drogas, o tráfico de armas dos outros países para o Brasil, junto com a questão do contrabando de cigarro. E esse é um problema de todos os municípios brasileiros, não é só um problema dos municípios que produzem tabaco ou dos municípios onde a indústria de tabaco está presente. Então, a questão do contrabando de cigarro, ela atinge a economia brasileira de cheio. Nós sabemos que o Brasil perde, na sua atividade econômica como um todo, mais de 100 bilhões de reais em função do contrabando, e mais de 65% do contrabando que entra no Brasil é de cigarro contrabandeado. Então, estamos falando de um assunto muito sério, né? E que talvez o governo brasileiro não tenha dado a importância necessária, ainda não conseguiu dimensionar a importância que isso tem para a economia brasileira e também para a questão social no Brasil, e nós precisamos nos movimentar de forma muito efetiva para que haja políticas públicas integradas entre estados, municípios e governo federal na questão do contrabando de cigarro, para que a gente possa
que esse 40% do cigarro que é consumido no Brasil sejam de cigarros produzidos nas lavouras dos nossos municípios e sejam geradores de tributos dentro do nosso país, para que os municípios, os governos estaduais e o governo federal possam ter mais recursos para investir na infraestrutura urbana e rural, na oferta de serviços públicos. Então, estamos diante de um grande desafio e nós precisamos conclamar não só os municípios produtores, mas todo o conjunto da sociedade brasileira, a imprensa, os empresários, todas as lideranças, para se atentar para essa questão, que é a questão do contrabando de cigarro. Ok, Dalvi. E hoje a gente está aqui para falar sobre a cadeia produtiva do tabaco, agronegócio sustentável. Você que está acompanhando com a gente aí do Canal Rural, quer aproveitar, tirar suas dúvidas, principalmente aí de como funciona essa cadeia produtiva, aproveite o nosso WhatsApp, é o 11 985 24 0073. Quem está aqui também na plateia pode fazer perguntas, dar seu depoimento também aí de como está a cadeia produtiva no seu município. A gente quer ouvir a sua participação também. E agora eu pergunto aqui para o seu Ira o seguinte: o pessoal quer saber se é possível ganhar mais mercado ainda com as exportações. O Brasil ainda tem essa capacidade de conquistar mais mercados para exportar mais tabaco? Bem, o Brasil é competitivo no mercado internacional nos tabacos de qualidade. Nós não somos competitivos se a gente não produzir tabaco que não tenha qualidade, porque esse tabaco é produzido muito mais barato em função da mão de obra, principalmente nos países africanos e nos países asiáticos. Eu diria assim, a gente precisa, o Benício hoje falou em que a gente precisa realmente regular a produção, não é regular, fixar cotas, mas a gente precisa produzir aquilo que o mundo está demandando, aquilo que a gente pode vender para o mundo. Em termos de qualidade, em tabacos de qualidade, nós até com preços competitivos, de repente, poderíamos vender mais. Mas, naturalmente, nós temos que considerar no Brasil todo o custo do Brasil, né? Nós temos, se toda a indústria fala muito nisso, nós temos um custo do Brasil muito alto. Então, no nosso caso, que exporta 90% da produção, a taxa cambial sempre é muito importante para a exportação. Por exemplo, ano passado nós trabalhamos com a taxa cambial bem mais favorável do que este ano. Como nós não conseguimos reduzir muito os custos, que a redução de custos ela tem um limite, e aqui nós temos uma série de coisas que, mesmo agora com a economia um pouco mais estável, vão aumentando todo ano em reais. Então, é extremamente importante a taxa de câmbio nesse sentido. Mas eu posso dizer o seguinte: se nós continuarmos produzindo tabaco de boa qualidade, nós vamos continuar sendo o maior exportador e, quiçá, a gente possa até passar alguns outros países em termos de exportar. Não passar, mas pegar algumas fatias de outros países que são nossos concorrentes diretos no produto de boa qualidade. Isso é fundamental. Não somos competitivos em produtos de baixa qualidade. Isso é muito bom, não deixa de ser positivo para o país. A gente está exportando produto de qualidade, não é mesmo? Sem dúvida. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês aqui, que eu percebi aqui pela pesquisa, alguns dados da pesquisa e pelo que a gente conversou aqui, eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errada, mas eu acredito que não, é que, por exemplo, hoje de manhã a gente apresentou aqui um fórum da cadeia produtiva do leite, algumas pessoas acompanharam, o pessoal de casa também, e a gente mostra justamente a variação de preço do leite, né? Que está sempre subindo, descendo, geralmente descendo cada vez mais, né? Infelizmente, mas parece que no tabaco a variação de preço é muito pequena, o que garante justamente essa renda do produtor. É isso mesmo? Aproveito e pergunto para o Benício. Estou errada nessa constatação? Me corrija, Benício, ou é isso mesmo? Bom, na verdade, nós não temos essa grande variação, digamos, não em termos de fixação de tabela de preço, ali não tem variação, ela normalmente é ascendente. Agora, o que acontece, e aí tem uma série de fatores, e lógico, questão de qualidade está incluído, mas também a questão de oferta e demanda. Ela também define muito que é o preço médio praticado na hora da comercialização do produtor. Ali eu diria que a variação é um pouco maior em termos de linha.
enquanto que nas tabelas de preço, as entidades aí que eu mencionei anteriormente, nós sentamos junto com cada empresa, definimos o preço primeiro entre nós produtores, entidades dos produtores, e esse preço a gente vai lá negociar com as empresas. Então, essa tabela, realmente, ela sempre tem uma ascendência. Agora, na comercialização, a oferta e demanda, e também a qualidade, ela vai ter um pouco mais de altos e baixos. Não sei se consegui esclarecer para você, Kelly. Acredito que sim. Eu acho que foi uma resposta que também deixou o telespectador aí satisfeito. A gente tem a pergunta aqui da Priscila, que está acompanhando a gente pelo Canal Rural. Ela quer saber o seguinte: como ter acesso a boas sementes? Ela não escreveu aqui, mas eu acredito que ela está pensando em entrar no negócio, a família dela. Enfim, como ter acesso a boas sementes? E eu já aproveito para perguntar também informações, tecnologias, o que ela deve fazer para começar nesse negócio? Quem está em casa também acompanhando e está interessado em começar a produzir tabaco. É interessante esclarecer aos telespectadores, a quem está nos ouvindo em todo o país, existe um sistema integrado de produção, onde há uma parceria, podemos assim chamar, um contrato entre empresa e produtor, para que o produtor plante, se ele tiver vontade, tiver interesse, ele procura uma empresa ou vice-versa, e os dois assinam um contrato baseando ali os principais dados, que são a área plantada, a variedade, o tipo e assim por diante. E, naturalmente, obrigações de parte a parte. Por que isso é feito também? Isso é feito também para que, para o lado das empresas, as empresas possam projetar a próxima safra para poderem atender bem seus clientes. Porque quando fazem contratos, eles já fazem um contrato suficiente para poder atender os seus clientes no ano seguinte. E é bom para o produtor, porque dentro desses contratos há uma garantia de venda da produção, prestação de assistência técnica, prestação de assistência financeira, organização da logística do transporte. Eu diria, quem quer entrar se quiser entrar, sempre é bom que entre via sistema integrado, porque lá ele vai ter uma garantia de venda, o produtor, e vai ter as informações técnicas, vai ter as variedades que as empresas, como o João mesmo explicou aqui, tem empresa, tantas as próprias empresas produzem, mas tem empresa para o tipo de variedade que é melhor para ele produzir. O interessante, alguém quer começar, comece dentro do sistema integrado, porque se não começar dentro do sistema integrado, poderá não ter garantia de venda e poderá realmente ter mais dificuldades. A gente tem mais uma pergunta aqui. Posso dividir a atividade na propriedade? Posso, por exemplo, plantar tabaco e ter uma outra atividade, por exemplo, uma outra cultura, uma outra lavoura? Como é que funciona isso? Bom, Kelly, isso aí tranquilamente que pode. Nós, como produtores, nós temos um período que realmente requer muita mão de obra, que é o período da colheita. Inclusive, quando muitas vezes é contratada a mão de obra de terceiros, ou senão nós temos um costume que está sendo introduzido e evoluindo cada vez mais, que é a troca de serviço. O que é essa troca de serviço? Os produtores aí vizinhos, eles se combinam que dia tal o João colhe e aí o Pedro e o José ajudam. E assim eles vão trocando os dias de serviço para que só num dia eles já podem colher suficiente para encher a estufa com o tabaco. Essa questão ali que você colocou, na verdade, com essa explicação, eu fiquei meio... sobre como dividir a propriedade, né? Plantar o tabaco com outra lavoura, né? Sim. Se é possível isso. Então, eu iniciei essa aí por causa da mão de obra muito alta num certo período, mas tem até programas nos 3 estados, que é o plante milho, feijão, após a colheita do fumo. E quase todas
as regiões produtoras de fumo, elas têm feito isso aí. Inclusive, nós temos notado no último ano, que nos últimos 3 anos, que muitos produtores também estão produzindo soja. E o destaque disso aí é que é na mesma lavoura que se produz tabaco. E a diversificação, ela existe muito. Nós temos, por exemplo, uma participação muito grande de produtor de tabaco na produção de leite. Nós temos uma participação muito grande de produtor de tabaco na produção de aves. E também nós temos uma participação muito grande de produtores na produção de suínos. Então, é perfeitamente possível o produtor ter na sua propriedade mais de que uma cultura, ou, no caso, também é cultura, caso a produção de peixe também entra também nessa diversificação que é possível. E tanto que o destaque é a mesma área de produção de tabaco, ela é utilizada também para a produção de outras culturas. Seu Ilo, quer completar? Eu queria dar um exemplo, pegando agora a pesquisa. Eu acho que a pesquisa mostra com muita propriedade a importância de plantar outras culturas. Se nós olharmos a pesquisa que apresentou o professor Slongo, o produtor de tabaco que também vende, que planta outras culturas e vende, ele tem um adicional grande na sua renda. E o tabaco, para quem planta tabaco e não vende outras culturas, o tabaco representa 70% da renda do produtor. Quando ele planta e vende outras culturas, de acordo com a pesquisa, ele já vem para 60% a renda somente com o tabaco. E a renda mensal, que de 6.600 foi apresentada, adicionando só naqueles produtores que, além de tabaco, plantam outras culturas para vender, isso comprovado por nossos fiscais, essa renda de 6.600 passa para 7.800. Então, há condições e a pesquisa prova a importância realmente do produtor diversificar para vender, realmente para ter mais renda, para agregação de renda. Isso é muito interessante. Quer falar também, concluir, Romeu? Sim, eu gostaria de participar um pouco dessa conversa. Afinal de contas, a compatibilização de outras atividades na produção de tabaco, ela é muito fácil porque o período de trabalho intenso na produção de tabaco não é muito longo, não. Aí sobra muito tempo para produzir outras coisas. E aí, a FUBRA tem uma experiência bastante grande, porque desde que ela foi criada, fundada lá em 1955, um dos principais objetivos era a diversificação da produção de tabaco. E isto introduziu muitas outras novidades na propriedade, na pequena propriedade, na agricultura familiar, principalmente naquela época que começou a ser introduzido os insumos modernos, como o fertilizante, defensivos, sementes certificadas, que possibilitaram o aumento da produtividade, que isso é uma das questões muito importantes. E aí eu gostaria até de fazer uma complementação sobre a questão de preços praticados, porque para ter uma ideia do preço praticado para o tabaco em relação a outras culturas, que eu vejo com muita importância, apesar que as outras culturas precisam de áreas extensas, e o tabaco, uma área muito pequena para produzir uma receita significativa, se nessa última safra, por exemplo, nós compararmos preços praticados do tabaco, apesar de ter reduzido na média em mais de 10% o seu preço ao produtor, compararmos isto com o preço dos produtos de grãos, por exemplo, de outras culturas, se nós no ano passado tínhamos a soja com a saca algo em torno de R$90, este ano abaixo de R$60. O arroz, 46, 47 a saca no ano passado, este ano 36, 37. Se olharmos para o milho, no ano passado R$60 a saca, este ano agora ainda está entre 22 e 26 reais a saca do milho consumo. O gado, por exemplo, que no ano passado estava a 150 arroba, este ano 126, 127. O tabaco não. O tabaco no ano passado estava em 10 e 36, 37 a média por quilo, e este ano em torno de R$9 a média por quilo. Porém,
No ano passado, o produtor de tabaco teve problemas muito sérios com a intempérie, com o clima, onde a produtividade baixou muito. Este ano foi exatamente o contrário. E lembrando de que quando a produtividade é baixa, o preço normalmente é maior, por causa da lei da oferta e da procura. Mas este ano, apesar de ele ter recebido mais de 10% menos na média por quilo, ele teve uma produtividade média acima de 30% mais que o ano passado. Isso lhe compensou uma receita extraordinária em relação a tudo aquilo que ele conseguiu trazer para a sua propriedade. Se nós somarmos o valor total da safra de tabaco, a safra 2015 e 2016, o que o produtor de tabaco recebeu nos 3 estados do Sul, nós chegamos a 5,2 bilhões de reais. Se nós fizermos o mesmo cálculo da safra 16-17, que foi encerrada a comercialização agora, no mês de agosto, os produtores receberam em torno de 6,5 bilhões de reais. E isto é uma diferença significativa que não aconteceu nas outras culturas, o produtor recebeu nas outras culturas muito menos dinheiro nesta safra do que ele recebeu no ano passado. O produtor de tabaco, não. Este ano ele recebeu um preço um pouco menor, mas ele tinha produto para vender. E mercado que absorveu esse produto que ele tinha para vender. Então, o produtor ele tem uma segurança muito maior na sua atividade, porque existe um planejamento atrás. Tem contratos que o produtor assina junto às empresas, onde ele tem a garantia da venda da sua produção. E isso, inclusive, foi mostrado na pesquisa feita pelo URGS, que antes o professor Slongo nos mostrou, por que o produtor está escolhendo o tabaco para plantar. Porque ele tem a garantia de venda. Apenas essa complementação que eu gostaria de fazer para entender um pouco melhor todo este mecanismo de funcionamento e de raciocínio dos produtores. É complicado ouvir. Na verdade, Kelly, nós não temos nenhuma dúvida de que a questão de produzir outras culturas na propriedade, ela é talvez o componente fundamental para a sustentabilidade da propriedade de produtores de tabaco, né? E a consolidação da atividade no meio rural ao longo do tempo se deu justamente a partir do momento em que os envolvidos se atentaram para esta questão, de que além de produzir tabaco com qualidade e produtividade, que é o que nós sabemos fazer de melhor no Brasil, os produtores também produzirem outras culturas, sejam para a subsistência, para que não precisem do dinheiro ganho com a comercialização do tabaco, precisar comprar alguns alimentos que podem ser produzidos na propriedade, que também o excedente ainda poder comercializar, né? Justamente este seja o principal componente que transformou a produção de tabaco no Brasil ser uma atividade de grande sucesso, né? A sustentabilidade econômica da propriedade de produtores de tabaco com boas práticas de manejo ambiental. Então, uma propriedade com sustentabilidade econômica e ambiental só poderia dar numa atividade que tem esta pujança econômica e social tão importante como aqui foi demonstrada ao longo desse debate, especialmente pela pesquisa apresentada pelo professor Slongo. Benício. A questão dos preços recebidos pelo tabaco, quando foi da abertura da Expo Inter, foi o ministro Padilha falou de que o Pronaf, a inadimplência menor que tem é no estado do Rio Grande do Sul. Ele falou mais Rio Grande do Sul por causa da realização da Expo Inter. Mas isso é uma realidade, porque muitos produtores, eles utilizam até o próprio tabaco para pagar o Pronaf que eles utilizam para outras culturas. Então, colocando o tabaco também, os produtores, aliás, de tabaco, eles também são os que menos devem. Ele disse que era menos de 1%. Então, você vê, e a gente sabe que está no meio, que é porque o produtor tem essa produção e tem esse resultado financeiro junto à produção do tabaco.
E já que a gente está falando de preços, a gente tem aqui a participação do Olacir Schneider, ele é de Itaiópolis, Santa Catarina. Ele quer saber, vocês explicaram aqui, falaram um pouquinho sobre as questões do preço, por que teve uma queda, mas ele quer saber se vocês acreditam que o preço do tabaco vai melhorar. Tem essa oportunidade de melhorar ainda no mercado? Teve uma queda, pelo que vocês estavam me falando aqui, em relação ao ano passado, à última safra, ou se vocês acreditam que esse preço deve se manter? É o Olacir Schneider, de Santa Catarina. Bom, eu diria que isso aí seria que responder pela indústria, que tem mais visão do globo e nós só mais visão local. Fica com o Iro, né? Na verdade, isso não é a pergunta que eu vou responder, porque a parte de preço, ela é feita diretamente, cada empresa faz diretamente com a representação dos produtores. Então, sim, o tabaco não tem se envolvido nesse aspecto. O que eu tenho acompanhado só são os preços de exportação e daquilo que efetivamente é exportado, através dos dados da Secretaria de Comércio Exterior, do MDIC, onde a gente pega dados oficiais. Esse ano, que a gente tem acompanhado nesse sentido, é que a gente tem tido, até agora exportamos menos que o ano passado, o que era um pouco previsto em função de menores estoques existentes no final do ano passado, mas a tendência é que a gente vai exportar uma quantidade semelhante e a um preço semelhante do ano passado. Isso é para esse ano. As safras futuras, grandes, tem que ser discutido entre a representação dos produtores, que representa os produtores, juntamente com cada indústria, porque cada empresa é que realmente faz a sua visão de mercado. Mas o que é importante em tudo isso é a gente fazer uma produção tanto em quantidade como em qualidade adequada ao mercado. Isso certamente dá preço melhor para todos. Complementando ali e deixar a resposta mais clara ali para o Schneider, senhor Schneider, é muito difícil de você prever isso lá adiante, porque são muitos países produtores. E o hemisfério sul, ele tem a sua produção iniciando agora o plantio, enquanto que o hemisfério norte já está na comercialização. E como o Iro, na finalização, falou em oferta e demanda, e isso sim é um determinante na melhora do preço médio praticado na hora da comercialização. Então, o que a gente pode dizer para o senhor Schneider, de que nós temos, assim, uma visão de que nós estamos mais ou menos numa estabilização de preços daqui para frente. Então, vamos dizer, como caiu 10%, o preço médio aí que o Romeu falou há pouco, praticado na comercialização desta safra em relação à safra passada, mas em termos de volume, em virtude da boa produtividade que nós tivemos no Virgínia 18% mais de receita. E no Burley, que é um outro tipo de fumo, ela chegou a 26%. Então, nós, digamos assim, o preço ele vai girar em torno do que nós tínhamos na safra retrasada, que era R$ 10,07 o tipo Virgínia, e esse ano ele deve ficar em torno de 9, e a expectativa que a gente tem, que ele fica, na hora da comercialização, nesse patamar, digamos aí que ele suba até 9,5, mas eu não acredito que nós vamos ter um preço médio na safra que vem acima do que nós tínhamos na safra passada. Tanto é que, se nós olharmos algumas safras para trás, nós tínhamos um preço do Virgínia em R$ 7,59, no ano seguinte ele caiu para R$ 7,53, e na outra safra, então 3 safras seguidas, ele teve um preço médio de R$ 7,51. Então, às vezes a gente diz, as histórias se repetem. Agora, aqui não é uma história, aqui é uma realidade de números e de preços. Eu diria que
nós chegar acima dos R$10,07, eu preciso ser honesto com o que fez a pergunta e preciso ser honesto com o produtor também. Acho muito difícil. A gente está chegando aqui ao final deste fórum, daqui a pouquinho a gente tem poucos minutos, a gente ainda tem algumas perguntas aqui, o pessoal participando via WhatsApp. O que é interessante que eu estou percebendo aqui pelas perguntas, muita gente interessada em começar a produzir tabaco. Eu acho que este fórum acabou fomentando isso. Mas a gente tem a participação, olha aqui, de uma mulher, a Maria Eunice Bonfante, de Araranguá, Santa Catarina. Ela diz que é produtora de tabaco. Obrigada pela sua participação, por você estar acompanhando com a gente aqui o Canal Rural nessa tarde. Ela fala que ela tem muito orgulho de praticar essa atividade, que tem ajudado bastante ela e toda a família dela, mas ela tem uma reclamação, e ela, na realidade, não é uma reclamação, ela quer fazer uma reclamação, mas também pedir a ajuda de vocês. Na hora da negociação do preço de tabaco, o que os produtores têm que fazer para conseguir um preço um pouco melhor? Pergunta aí ao Benício, então, Benício, você que está representando os produtores, como conseguir esse preço um pouco melhor? É a dica aí que a Maria Eunice Bonfante, de Santa Catarina, quer. Eu sou parente do Nestor Bonfante, que é vice-presidente da FETAG. Bom, a FUBRA já há muitos anos, ela vem fazendo convênios com os órgãos de classificação, que aqui no Rio Grande do Sul é a Emater, e lá ela é de Santa Catarina, né? Santa Catarina é com a SIDASC. E esses fiscais, eles estão acompanhando a comercialização, mas para realmente ter um melhor preço na hora lá, na comercialização junto com as empresas, é você estar presente. É a melhor Uma dica importante aí, então, para Maria Bonfante. É. Obrigada, viu? E olha só, agora a gente tem um depoimento aqui da Fernanda, de Dom Feliciano. Ela diz que, boa tarde, produtores de fumo, podemos sim, ela diz, sobre aquela pergunta que a gente fez sobre produzir várias coisas na fazenda, além do tabaco. Ela diz, podemos sim, ela afirma, porque ela produz outras culturas na cidade de Dom Feliciano. Ninguém planta só o tabaco, planta milho, feijão e até arroz. Muitos até uva. É o que sabe aí, então, é a informação, na realidade, da Fernanda Gaulinski, de Dom Feliciano, que está acompanhando com a gente. Obrigada aí pela sua participação. Ela prestando depoimento, tirando a dúvida aqui, que a gente já respondeu, mas explicando que ela e várias pessoas lá do município dela plantam várias culturas. Se tu me permite, Kelly, Dom Feliciano é a minha cidade. Dom Feliciano. É a cidade que eu fui prefeito e conhecemos muito bem a Fernanda e a sua família, a família Gaulinski. É um exemplo de família produtora de tabaco, que produz tabaco com qualidade, com altíssima produtividade e que fazem diversificação, gerando renda de outras culturas. Então, quero aproveitar e mandar um abraço para a minha cidade, para Dom Feliciano e para essa família que é um exemplo de família produtora lá da cidade. Obrigada, Fernanda, pela audiência e está acompanhando e dando seu depoimento. A gente quer também a participação do público. A gente tem mais uma pergunta aqui, olha só. Como eu disse, acho que esse evento aqui, o que é muito bacana, está fomentando a curiosidade de outros produtores que estão pensando em investir em tabaco. A gente tem a pergunta aqui do Luiz Cláudio, ele é de Juí, aqui no Rio Grande do Sul, e ele quer saber o seguinte, ele tem uma família, mais ou menos 5, 6 pessoas que podem trabalhar na agricultura. Se dá para começar uma produção com esse número de 5, 6 pessoas trabalhando? Quantas pessoas ele precisaria ter, no mínimo, para começar uma atividade? Bom, dependendo da quantidade que ele produz, nós temos, por exemplo, família que produz 2 hectares e são 2, 3 pessoas. Então, antes até falei na troca de serviço, principalmente num período de colheita. Agora, a questão, por exemplo, deles lá com 5, 6 pessoas, sem dúvida nenhuma, que pode iniciar uma produção, e pode ser uma produção até razoável, 6, 7, até 10 hectares. Agora, a questão, por exemplo, Ijuí e Cruz Alta, Santo Ângelo, elas já foram produtores de tabaco, mas o tabaco de estufa do Virgínia, ele ali teria que ver também com o próprio IRO, que se essa é uma região que o solo, porque antes se falou solo, clima e a qualificação da mão de obra. Se esse solo lá da região de Ijuí, ela
serve para o plantio. Aí eu precisaria uma ajuda ali do IRO. Na verdade, aquela região ali é mais indicada e sempre foi plantado mais o tabaco burley. E, para começar, na verdade, ela teria que, então, ver se tem empresa que está atuando na região, alguma empresa de tabaco, e procurar essa empresa para manifestar o seu interesse. Eu aproveito aqui, a gente tem mais uma pergunta aqui do Gustavo Borges. Ele quer saber se existem variedades diferentes de tabaco, variedades diferentes de sementes, como escolher a variedade mais adequada para a sua região. Quem sabe o seu próprio IRO, que é engenheiro agrônomo, possa responder para a gente essa pergunta. Na verdade, nós temos tipos diferentes de tabaco. Por exemplo, tem o Virgínia, que foi falado há pouco, que é um tabaco estufa, que é curado em estufas com temperatura e umidade controlada. Nós temos o tabaco burley, que já tem a cura desse tabaco, secagem é feita em galpões, leva 30 a 40 dias. E temos ainda alguns outros tipos, como o comum, e entre outros. Mas os mais produzidos no Brasil e no mundo é o Virgínia e o burley, principalmente o Virgínia de estufa. Só no Virgínia há inúmeros tipos de variedades. Hoje, por exemplo, como nós desenvolvemos, já foi dito aqui, nós quando eu comecei em tabaco ali pelos anos 70, 80, nós importávamos todas as sementes dos Estados Unidos. Hoje, ao contrário, nós viramos produtores de semente e exportadores de semente. Mas aí, nós tem variedades que são próprias para determinado tipo de solo, próprias para determinado tipo de clima, tem variedades que são resistentes a doenças, dependendo da região, se tem doenças, naquela região tem mais, dependendo do solo, tem variedades próprias. Então, há um número razoavelmente grande hoje de variedades que exatamente atendem a essas principais condições, solo, clima e resistência a doenças. É importante, então, procurar entender um pouquinho mais disso e procurar as entidades que podem ajudar dessas informações. Eu diria que, no caso de quem está plantando, quer começar, vai procurar uma empresa, ou já está em contato com a empresa, é fazer uma discussão realmente, comentar o assunto, se orientar com o técnico, que é o orientador agrícola daquela empresa, que ele vai estar a par de todas essas informações das variedades. Eu só queria complementar uma questão que o IRO falou superficialmente. O tabaco hoje é a cultura que menos utiliza defensivos agrícolas. Seu Benício, só rapidinho, a gente está quase estourando o tempo, vou pedir para o senhor ser rapidinho aí, para a gente concluir nessa sua colocação. Principalmente por causa das pesquisas que foram feitas em cima da semente, muitas doenças que era mais clima do que solo, ou solo e clima, e isso fez com que realmente o produto de tabaco tem 1 quilo e 100 gramas de princípio ativo, enquanto que nós temos culturas que a gente se alimenta, tem até 50 quilos por hectare de princípio ativo. Então, isso aí é uma outra questão que a gente precisa esclarecer para a opinião pública. O tabaco é um dos que menos usa agrotóxico. Bom, a gente está chegando aqui ao final aqui deste fórum, a cadeia produtiva do tabaco, agronegócio sustentável. A gente teve uma tarde aqui de conversas, falando um pouquinho aí do quanto esta produção pode fomentar aí renda, garantias de vendas, como a gente falou. E a gente pôde observar que muita gente interessada aí, tentando entrar nessa cadeia produtiva, querendo entrar nessa cadeia produtiva. Eu quero agradecer, vamos começar lá pela ponta, o Dr. Luiz Antônio Longo, que é o professor da URGS, que fez essa pesquisa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, trazendo esses dados para a gente, que com certeza fomentou ainda mais aí o interesse das pessoas em entrarem na cadeia produtiva. Muito obrigada. Boa tarde, bem-vindo aqui. Ao seu lado, eu quero agradecer também o seu Benício Werner, que é presidente da AFUBRA, obrigada, aqui representando os produtores. O seu Iro Schink, que é presidente do Sinditabaco, também falando um pouquinho aqui da sustentabilidade da cadeia produtiva. O seu Davi Freitas, que é consultor da Amprotabaco. Também muito obrigada, boa tarde, bem-vindo aqui também com a gente. E o senhor Romeu Schneider, que é presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco. Obrigada pela participação de todos vocês aqui, levando informações para o pessoal que está aí assistindo a gente pela tela do Canal Rural, também pelo site do Canal Rural, o YouTube, o pessoal que esteve aqui com a gente, aqui também na Arena Canal Rural, esse espaço que foi criado aqui na Expo Inter, a 40ª Expo Inter 2017, um espaço criado para você
trazer suas informações para a gente ter essa troca de informações para debates, para tirar dúvidas. Isso é muito bacana, a gente fica feliz do Canal Rural estar aqui trazendo informações e, como eu disse, muito bacana a gente saber que o pessoal em casa está interessado em entrar aí nessa cadeia. Uma boa tarde a todos vocês. Boa tarde a todos também. Continue ligado na programação do Canal Rural. Amanhã tem mais palestras e amanhã à noite tem o Soja Brasil também pelo site do Canal Rural. A gente aguarda todos vocês acompanhando direto pelo site. Uma ótima tarde a todos. Uma salva de palmas aqui a todos os presentes. Muito obrigada. Uma boa tarde.